Alô, bom dia. Estamos de volta nessa quinta-feira, 13 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, muita gente perdeu muito dinheiro no mercado financeiro nos últimos dias e muita gente ainda nem sabe por quê. Analistas de gráfico que não acompanham a política, esses podem ser os mais surpresos. Por que tanta gente foi estopada? Tanto os comprados quanto os vendidos. Bem, a resposta quem deu hoje foi o Daily Mail. Vejam só, uma notícia interessante foi publicada hoje dizendo que os fundos de hedge estão vendendo ações individuais no ritmo mais rápido em anos, já que ameaças de tarifas e temores de recessão fizeram o mercado entrar em parafuso. Bem, fundos de hedge são fundos financeiros com estratégias avançadas visando retornos altíssimos. Calma, você não precisa fazer nenhum curso para entender o que é fundos de hedge. Basta assistir à monumental série da Netflix Billions, de quem eu já falei aqui num vídeo anterior. É uma série fantástica porque mostra como o jogo é jogado, mostra que dinheiro e poder nessa relação acabam dominando tudo. Então aconselho aí a série Billions da Netflix. Mas enfim, o que aconteceu então foi isso. Fundos de hedge estão vendendo ações individuais num ritmo alucinante. Nos últimos dias, diz a matéria, gestores de fundos profissionais reduziram suas posições pela maior quantia em mais de 2 anos. Parte de sua atividade é comparável à de março de 2020, quando os gestores de portfólio reduziram suas posições ao mercado de ações devido à pandemia Covid-19, disse o Goldman Sachs em nota na segunda-feira. Um fundo hedge é uma parceria de investidores privados cujo dinheiro é reunido e administrado por gestores de fundos profissionais. Esses gestores usam uma ampla gama de estratégias, incluindo posições longas e curtas em ações. Na sexta-feira da semana passada e na segunda-feira desta semana, os gestores reduziram seus investimentos de risco, vendendo drasticamente ações individuais e cobrindo posições vendidas. Seus movimentos ocorreram num momento em que o mercado de ações se tornou muito volátil. A incerteza em torno das tarifas desencadeou uma liquidação na semana passada, o que fez com que todos os 3 principais índices terminassem a semana no vermelho. Os fundos de hedge desfizeram posições longas e curtas que o Goldman Sachs disse que estavam lotadas ou eram comuns entre muitos investidores. Aqueles que não desfizeram seus investimentos acabaram estopados, tanto para cima quanto para baixo. Para cima seria, no caso, aqueles que apostaram em queda do mercado. O mercado deu uma pernada para cima e estopou aqueles que estavam esperando a queda. Mas depois estopou também os que estavam apostando em altas. Quando desceu muito, acabou zerando os contratos do que estavam lá, só esperando as velinhas subir, os candles subirem, e não subiram. Então, muita gente, mas muita gente mesmo, foi pego de calça curta nesses últimos dias. Isso é indício do quê? Muitos estão dizendo que isso é um indício de que Donald Trump, que acabou provocando essa volatilidade no mercado, está apostando numa recessão. Bem, enquanto nada disso for confirmado, fica o dito pelo não dito. Mas fica o alerta também. Quem quer investir, que acompanhe a política e fique muito atento a 2 pontos ou 3 pontos importantes nessa história: a Casa Branca, Pequim e Moscou. Muito bem, por falar em Casa Branca, vejam só que interessante. Eu já venho comentando aqui sobre um grupo, uma empresa de arrecadação de dinheiro para o Partido Democrata, a ActBlue. Bem, acontece o seguinte: mais
digamos, novidades estão aparecendo sobre este grupo. Na semana passada, 7 líderes desse grupo, 7 grandes administradores desse grupo, vazaram, sumiram, deixaram o ActBlue sem dar nenhuma justificativa. Isso porque, dizem muitos, eles estão sendo investigados, estão sendo buscados pela justiça. Mas a questão é a seguinte: as novidades que surgiram agora mostram que este grupo pode ter criado o maior esquema de fraude eleitoral da história americana. Vejam só, essa é uma matéria do American Thinker, assinada por Steve McCann, que diz o seguinte: o ActBlue foi fundado em 2004 como um comitê de ação política do Partido Democrata, para organizar extensivamente e levantar fundos de campanha de pequenos doadores. No próprio site do ActBlue, ele é descrito como o lar para pequenos doadores em dólar, que opera como um canal, o que significa que as doações feitas por meio do ActBlue para uma campanha ou organização são consideradas doações individuais. Como tal, elas estão sujeitas a consideravelmente menos escrutínio legal do que grandes doações em dólar. É no picado, por assim dizer. Em 2008, agora é que começam as revelações bombásticas. Em 2008, a primeira eleição presidencial em que o ActBlue participou, eles arrecadaram e gastaram 54,6 milhões de dólares. Isso em nome de candidatos democratas. Em 2012, eles aumentaram o valor arrecadado e gastos para 151,1 milhão. Já em 2016, quando a era política de Donald Trump começou, a arrecadação de fundos da ActBlue aumentou drasticamente para 653 milhões de dólares. Aí o autor da matéria diz que, embora tenha sido um aumento enorme na arrecadação de fundos, isso foi um tanto plausível, considerando o início da síndrome de perturbação de Trump entre os democratas e os chamados progressistas. No ciclo eleitoral de 2016, o Partido Democrata e seus aliados gastaram 4,6 bilhões nas disputas presidenciais e congressionais. 4 anos depois, no ciclo de 2020, eles mais do que dobraram os gastos de 2016. O gasto passou a 10,8 bilhões. Em 2016, a arrecadação de fundos do ActBlue foi responsável por 14% de todos os gastos democratas, enquanto em 2020 foi responsável por 40%, ou quase todo o aumento nos gastos entre os 2 ciclos eleitorais. Em 2020, a arrecadação de fundos pela ActBlue deu um salto de 653,6 milhões em 2016 para impressionantes 4,3 bi. 4 bilhões e 300 milhões de dólares, um aumento de quase 7 vezes. E isso foi seguido por igualmente impressionantes 2,4 bilhões arrecadados na eleição de meio de mandato em 2022. Em 2024, a ActBlue continuou essa sequência com suas arrecadações de fundo ultrapassando 3,8 bilhões. Para finalizar, o autor da matéria diz que a exposição da corrupção potencial e do funcionamento interno do ActBlue pode muito bem ser o que precipitou a saída abrupta em fevereiro de 7 altos funcionários, incluindo o conselheiro-geral associado, o mais alto funcionário jurídico da ActBlue, bem como o líder de receita. O futuro da ActBlue está em um litígio legal, já que os republicanos no Congresso expandem agressivamente as suas investigações. O encaminhamento criminal para o Departamento de Justiça parece ser inevitável.
Steve McCann diz que nunca nos 236 anos de história política dos Estados Unidos houve um esquema mais expansivo, criminoso e flagrante para manipular o processo eleitoral do que as ações do Act Blue em conluio com o Partido Democrata. Essa aliança sem lei e corrupta ressalta a depravação e o anti-americanismo que tomaram conta, ou que se tornaram a base fundamental da esquerda, a esquerda americana, e de grande parte da atual classe dominante. Mais uma razão para você assistir à série Billion. E também, se você não sabe qual é a importância de Barack Hussein Obama, estudá-lo, estudar como ele chegou à política norte-americana e o que aconteceu de lá para cá. Mas isso só nos canais alternativos. Eu aconselho muito que revejam os programas de rádio do professor Olavo de Carvalho, principalmente do ano de 2008 a 2012, dos anos, 2008 a 2012, onde Olavo explicava tintim por tintim o que estava virando a América desde que Obama chegou ao poder. Muito bem, por falar em Obama, vejam só, quando Obama era presidente, o seu vice era Joe Biden. Agora, o Just News descobriu, ou foi informado pelo Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que centenas de milhares de e-mails eram mandados por Obama para Biden. Explicando muita coisa, e-mails confidenciais, entre outras estratégias, por exemplo, de governo. Bem, até aí tudo bem, é natural que um presidente mande e-mails para o seu vice. Só que nesse caso há um problema sério, porque esses milhares de e-mails foram mandados por e-mail privado, o que é muito estranho, muito suspeito e muito perigoso, estão dizendo hoje os analistas do Just News, porque o governo precisa de um servidor muito seguro. Então, é claro que o presidente, ao enviar os seus e-mails, não os enviará por um e-mail privado, e sim pelo mais seguro que é possível, ou seja, o controle de e-mails governamental operando na própria Casa Branca. E a suspeita, então, que fica é a seguinte: por que Barack Hussein Obama enviava e-mails para Biden, e-mails que podiam ser interceptados por qualquer hacker, digamos assim, nem muito genial, já que era por e-mail privado? Será que era justamente para ser visto por alguém fora do governo? Essa é a questão que está sendo levantada agora. Especialistas em segurança, diz aqui o Just News, consideram que o uso de um e-mail privado para negócios do governo, que é restrito por regulamentações federais, abre a porta para adversários reunirem inteligência sobre os principais tomadores de decisão e representa uma violação totalmente evitável. Isso, juntamente com o armazenamento admitido de documentos confidenciais em sua casa por Biden, levanta também outras questões. Porque Biden guardava documentos classificados em sua garagem, em sua residência na Pensilvânia? Essa é outra grande questão. Será que era justamente para passar informações de modo assim um tanto quanto simulado? Biden estaria simulando entrega de informações com uma espécie de desleixo, não preocupação com segurança e tudo mais? Amanhã ou depois, a China poderia, eventualmente, estar de posse de muitos segredos americanos e Biden, eventualmente, respondendo que ele não se preocupava com segurança, tinha muitas coisas na cabeça, ou então os seus advogados dizerem que ele já não batia bem da caçuleta, então, sei lá, foi um descuido pela sua condição de saúde, sua condição mental, entenderam? Pois é, existe muita suspeita nessa história. Bem, em relação à Rússia agora, para terminar, a Rússia, claro, ainda não deu a resposta se aceita o plano de paz estabelecido,
o acordado entre Estados Unidos e Ucrânia na Arábia Saudita. E é muito provável que não aceita, porque o recado foi dado ontem. Eu mostrei no vídeo da noite ontem Vladimir Putin em uniforme militar indo para Kursk. Bem, justamente nos dias que antecederiam eventualmente um acordo de paz assinado também pela Rússia, Vladimir Putin aparece vestido de militar e vai para uma região onde tem intensos combates, onde a Rússia está cercando tropas ucranianas. Claro que para dizer, olha, podemos até aceitar, mas é difícil porque nós estamos preparados mesmo para a guerra. Eu, inclusive, estou aqui vestido de general. Foi o recado, o simbólico, não é? De Putin ontem vestido de militar. Mas hoje as coisas parecem ficar mais claras nesse sentido. O RT News publicou que a Rússia está interessada em alcançar uma solução pacífica de longo prazo para o conflito ucraniano, que leva em consideração os interesses de Moscou, em vez de uma trégua temporária de 30 dias. Quem disse isso foi o conselheiro de Putin, Yuri Ushakov. Ele disse também que acredita que o objetivo russo é, afinal, chegar a um acordo pacífico de longo prazo, o que é o que estamos buscando, ele disse. Acordos pacíficos que levem em conta nossos interesses legítimos, nossas preocupações conhecidas. Alguns passos que imitam ações pacíficas, que só imitam ações pacíficas, não são necessários para ninguém neste momento ou nesta situação. Então ficou muito claro o seguinte: este plano de paz parece nasceu morto. Por quê? Em primeiro lugar, não estabelece aí quais são as demandas da Ucrânia, ainda não foram apresentadas ao Kremlin, mas, ao que tudo indica, ficarão ainda batendo na mesma tecla, querem a Rússia totalmente fora da Ucrânia, e também nada se falou sobre a possibilidade da Ucrânia ceder parte, ou pelo menos conceder aos Estados Unidos a captação de recursos através de minerais. E isso indica o seguinte: os russos hoje estão considerando o interlocutor americano para esse acordo de paz, o secretário de Estado Marco Rubio, fraco para estabelecer qualquer acordo que possa também levar em conta as demandas da Rússia. Donald Trump disse ontem que enviaria uma comissão para a Rússia para explicar o que era o acordo, e ainda essa delegação ainda não chegou. Não temos notícia de que Putin se reuniu com essa delegação, mas já podemos prever qual será o resultado. Se a Rússia achar esse tratado, essa proposta, sem nenhum valor, bem, isso, claro, cairá nas costas de Marco Rubio, que não soube costurar um acordo viável para os dois lados. Esse é o problema do momento em relação ao secretário de Estado norte-americano. Bem, eu vou ficando por aqui, mas eu tenho muita coisa ainda para falar. Então, à noitinha eu volto com mais uma curtinha do professor. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.